Eu sou Rafael, psicólogo, e eu queria ser o Gohan lutador, e não o Gohan estudioso. Aí no final eu virei o Gohan estudioso. Hoje a reflexão é sobre Son Gohan. Tem spoiler de tudo em Dragon Ball. Vamos lá. Potencial desperdiçado. Talvez essa é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você lembra de Gohan em Dragon Ball. O Gohan por muito tempo foi meu personagem favorito, principalmente na saga de Majin Buu, onde ele meio que se torna o personagem principal da história. Talvez assim como você, eu não gostava dele quando ele era criança. Eu só fui criando mais apego ao personagem quando ele foi crescendo. Ele se torna o personagem principal da história durante alguns momentos, apesar dele ser bastante diferente do Goku, o personagem principal, e o seu pai. Gohan é uma criança tímida, introspectiva, que chora com facilidade e demonstra uma inteligência notável para sua pouca idade. Vale lembrar que ele tinha apenas 4 anos no começo de Dragon Ball Z. E apesar de ter herdado esse poder extraordinário do Goku, Gohan não compartilha o mesmo entusiasmo do seu pai pelas lutas. Isso torna um ponto fundamental da análise do personagem. O Gohan, ele quer ser outra coisa, ele quer ser um estudioso. E eu jamais entendi isso. Com tanto poder, com tanto potencial pra fazer outras coisas, por que eu iria estudar? Então eu tô dizendo que eu não iria estudar se eu pudesse fazer outra coisa. É isso que eu tô dizendo. Todo mundo já presenciou essa história. Aquela criança que nasce com várias expectativas de várias pessoas, dela mesma. Isso já aconteceu em Dragon Ball com Vegeta. Gohan é filho do Saiyajin mais forte do universo. E ele cresce em um contexto onde ele precisa se tornar forte também. Mas Gohan é filho do Goku, mas também da Titi, uma humana. Ou seja, ele precisava conciliar as duas culturas ao mesmo tempo. Se é difícil conciliar duas culturas dos seus países distintos, imagina como seria conciliar duas culturas de planetas distintos. Gohan tem um pai que literalmente a obrigação dele é salvar o planeta Terra. E isso é muito importante e vocês vão entender. O Gohan, ele já tinha responsabilidades altas apenas por ter nascido nesse cenário. E o Gohan nunca foi contra isso, ele sempre aceitou. Algumas crianças têm as características de aceitar de maneira mais fácil, principalmente as crianças tímidas, como era o caso dele. Embora a tendência a internalizar regras tenha rapidamente evoluído como uma tendência natural, tanto o temperamento infantil quanto o estilo parental determinam a força das expectativas internalizadas. Até mesmo os cães de Pavlov, famosos por demonstrar como o ambiente molda o comportamento, apresentaram diferenças de temperamento que afetaram sua capacidade de serem condicionados. O mesmo se aplica às crianças. Algumas crianças possuem o que os psicólogos chamam de resistência temperamental ao controle, que interfere na sua capacidade de internalizar regras. E podemos dizer que o Gohan não se encaixa nesse perfil. Ele faz parte do grupo de crianças que demonstram regularidade temperamental, persistência e humor positivo para justamente internalizar mais as regras. Mas aí vem um ponto. O Gohan, então, neste cenário, ele já nasceu com a pressão por ser forte. Desde pequeno ele já tinha indícios de que seu poder floresceria bastante, por mais que ele não fosse totalmente Saiyajin. Ele se desenvolveria, no quesito força, acima dos outros humanos na Terra. Essa suposta capacidade traria para ele mais pressão consequentemente. Gohan conviveu com essa forte pressão para ele atingir aquilo que todos esperavam, uma expectativa de superar até mesmo seu pai, Goku. E de fato, em muitos momentos, vemos o Gohan quase ultrapassar essa barreira. Mas como temos a tendência a voltar ao estado natural, ao estado normal, porque isso acontece com todo comportamento que é antinatural. Você volta à sua base, você volta ao seu ponto anterior. E era isso que aconteceu com o Gohan. Ele evoluía bastante, depois deixava de evoluir. Sua mente monitora ativamente seu comportamento para determinar seu humor. Assim, se você estiver triste, mas forçar um sorriso, seu cérebro concluirá que você talvez não esteja tão triste assim e liberará mais hormônios de felicidade. O filósofo William James foi um dos primeiros a perceber essa peculiaridade. Aliás, foi ele quem disse: se você quer uma qualidade, haja como se já a tivesse. O Gohan tenta moldar o seu comportamento justamente nessa tese, pois ele é uma criança pacífica. E, assim como quase todos os Saiyajin, eles ficam mais fortes a partir da fúria. E o Gohan sempre teve que fazer um esforço maior porque ele nunca, de fato, gostou de lutar. Mas é claro, com 5 anos ele teve o pescoço quebrado pelo Hikomi. Como? Eu lembro claramente dos episódios onde a Titi tentava forçar o Gohan a estudar. E na época eu achava aquilo muito sem sentido. Por que ele tinha que estudar? Ele era poderoso? Poderia ter o que quisesse pra si mesmo? Mas a Titi tinha um ponto. Ser poderoso não faria eles terem dinheiro para sobreviver. E sempre teve uma comparação entre a família da Titi e a família da Bulma. Só que a personalidade do Gohan parece que não se encaixava nas lutas. O Gohan, assim como eu, também era uma criança introvertida, que não gostava muito de falar com as pessoas, preferia ficar na natureza, brincando com os animais, só que ele não podia ter uma vida confortável e simples assim. Após a morte do Goku, Piccolo ficou responsável por treinar Gohan e fez o garoto de 4 anos passar por inúmeros testes de resistência para moldar um garoto que não tinha um espírito de combate. E isso de fato transformou o Gohan. Isso fez ele aprender a se virar e trouxe mais independência para ele. O Gohan se tornou mais resiliente e mais forte. E isso fez ele se preparar para os combates contra os Saiyajins. E aí foi nessas
saga que ele presenciou diversas mortes, inclusive do Piccolo, que tinha sido presente na vida dele, e essa situação, de certa forma, criou mais pressão ainda no Gohan, e passa a criar uma espécie de senso de urgência, de que ele tinha que lutar e se tornar mais forte. Após essas mortes, ele passa a ter mais responsabilidades. Essa responsabilidade faz ele ir até o planeta Namek, e lá é onde ele tem um crescimento absurdo, porque lá também que ele tem muitas experiências, tão traumáticas quanto que ele passou com os Saiyajins. Pensadores citam que, embora as mudanças evolutivas ocorram ao longo dos milênios, temos o poder de moldar nossos cérebros ao longo de nossas vidas por meio da capacidade do cérebro de se reorganizar, basicamente formando novas conexões neurais. Nossas experiências e as maneiras como nos envolvemos com elas podem aprimorar ou diminuir funções cerebrais específicas. Isso significa que ações intencionais que realizamos diariamente podem impactar significativamente nosso bem-estar mental e físico. Isso acontece quando mostra aquele OVA dele com o Trunks em uma realidade alternativa onde não tinha o Goku. Parece que o Gohan tinha evoluído ou crescido psicologicamente décadas. Ali era só ele. Ali a responsabilidade era dele. Ele era o único que poderia derrotar os androides. E aquela situação de estresse constante fez ele se tornar muito forte. Não existia outra opção. Ele não poderia simplesmente ficar no próprio canto fingindo que nada estaria acontecendo. Ele era o responsável ali. E esse é o meu Gohan favorito. Essa versão é a versão que enfrenta o Majin Buu, aquela Gohan místico, aquele que não vira Super Saiyajin, mas é muito forte. Por que o Gohan não gostava de lutar? Bom, além do fato de ele ser tímido, introvertido, mais quieto, não gostar muito de conflitos, as lutas trouxeram traumas a ele. O poder para ele associava a ele se tornar mais forte, mas também as pessoas que ele ia perdendo. O pensador Gabor Maté escreveu: quer percebamos ou não, são as nossas feridas ou a forma como lidamos com elas que ditam grande parte do nosso comportamento, moldam nossos hábitos sociais e informam a nossa maneira de pensar sobre o mundo. Podemos dizer que quase todo mundo tem algum tipo de trauma. Alguém sem trauma algum seria quase que um estranho na sociedade. Gabor Maté, inclusive, cita que muitos de nós andamos por aí com feridas não cicatrizadas da infância e de outras experiências. Basicamente, agimos e reagimos com base em nossas experiências pessoais. E se alguma dessas experiências foi muito negativa, carregamos ela conosco. E o Gohan foi levando essas experiências ao longo do anime. Então soma esse trauma com a exigência por ser o melhor, mais as expectativas da Tite para ele ser um grande estudioso, e temos ali um personagem que carrega alguns pesos. O Gohan, garoto, viu seus amigos morrerem. O Piccolo, que era uma forte figura para ele, e o Goku em alguns momentos. A ideia que foi vendida a ele é que, se ele treinasse, ele seria o mais forte. E de fato em Dragon Ball, para quem treina, principalmente para os Saiyajins, o treinamento traz um poder incrível. Parece que se o Gohan treinasse, ele seria muito mais forte que o Goku e o Vegeta. E após a morte do Goku na Saga do Céu, Gohan agora tinha a responsabilidade de ser aquele a proteger a Terra. Porém, é justamente aqui que as coisas se complicam de vez. Nessa saga, ele tenta ser o guerreiro a proteger as pessoas, e isso faz ele virar o grande Saiyaman, mas ao mesmo tempo ele não consegue treinar pesado como antes. A raiva que ele tinha canalizado na Saga do Céu, que fez ele derrotá-lo, não existia mais aqui. E o que vemos na Saga de Majin Buu é um personagem mais passivo, e como decepção para quem era fã do personagem, vemos um Gohan mais fraco do que antes. O Gohan só participa do torneio de artes marciais por causa da Videl. É como se o ambiente de lutas para ele fosse um motivador muito pequeno. Isso fazia com que o Gohan fosse inconsistente no treinamento dele, principalmente depois de se tornar adulto. Isso é algo totalmente que o Vegeta faz ao contrário. O Vegeta sempre tá treinando, independente se tem inimigos ou não. Pro Gohan não, ele precisa de um grande motivador pra treinar. E a razão pra isso é bem óbvia. O Vegeta é motivado pelas lutas. Ele tem toda a rivalidade com o Goku. É a coisa que ele mais ama. Pro Gohan, não é. A liberação da dopamina não depende apenas do recebimento de uma recompensa, mas da expectativa do animal quanto ao valor e a entrega dessa recompensa. O neurocientista Wolfgang Schultz, o matemático Peter Dayan e o psiquiatra Ray Dolan demonstraram que cada teste de treinamento de reforço positivo produz duas explosões distintas de ativação neural no cérebro de um animal. Uma delas está ligada ao recebimento da recompensa. Até então, nada de novo nisso. É simplesmente um sinal de que os neurônios disparam e liberam dopamina quando a recompensa é dada. Essa é a base do treinamento de reforço positivo. E por que isso é importante? Se você não se sentir motivado com algo, ou seu cérebro não perceber o benefício da realização de determinada tarefa, dificilmente você vai encontrar determinação para realizar a tarefa. Uma coisa que você pode fazer é se autorreforçar. O autorreforço é um exemplo de processo autorregulatório na qual os indivíduos se recompensam se o seu comportamento corresponder aos padrões de desempenho autoprescritos. E se um evento favorável estiver associado a um comportamento, esse comportamento será fortalecido e terá maior probabilidade de ocorrer no futuro. Como o Gohan participando do torneio de artes marciais por causa da questão financeira.
Skin Gohan mercenário. Isso explica porque o Gohan jamais será o Goku. A questão é que se você tem um alvo de força, justamente o Goku, a superar, fica difícil superar expectativas, mesmo se você for filho dele. Para alguém se esforçar em níveis altíssimos de esforço, precisa-se de uma motivação, porque o nosso cérebro decide quando devemos insistir ou desistir de algo. Goku ele se motiva apenas pelo combate em si, pela adrenalina de um combate que traga desafio pra ele. Alguém muito poderoso. O Gohan não tem isso, ou tem de forma muito baixa, e nesse aspecto é difícil de enganar o cérebro. Um estudo, por exemplo, mostra como o cérebro responde à exaustão mental, identificando duas regiões-chave, a ínsula direita e o córtex pré-frontal dorso-lateral, que se tornam mais ativas à medida que a fadiga cognitiva aumenta. Usando ressonância magnética funcional, os pesadores observaram como os voluntários responderam a tarefas de memória desafiadoras e como sua disposição para continuar mudou com base na fadiga interna e nas recompensas externas. Quanto mais esgotados mentalmente os participantes se sentiam, mais atividade essas regiões cerebrais demonstravam. E é por isso que não conseguimos entender o Gohan. Lutar para ele não é tão positivo assim, não é tão reforçador. Se ele lutou, se ele se esforçou em algum momento, não foi algo natural totalmente. Foi por uma necessidade. Então o Gohan por muito tempo meio que não foi permitido a ele fazer o que ele queria. Quando ele era criança, obrigavam ele a estudar. Aí depois obrigavam ele a lutar. E aí de fato quando ele pôde escolher alguma coisa, quando adulto, ele escolheu estudar. A vida é uma espécie de luta constante entre o que você quer e o que precisa fazer. E aí, quando pensamos em longo prazo, os dois lados estão certos. Se você faz apenas o que é preciso, você corre o risco de se perder no processo e nunca se sentir satisfeito com o que está fazendo. Assim também como fazer tudo o que quer, futuramente causará um grande problema. Porque boa parte das coisas que causam um senso de significado em nós envolve fazer o que você não quer. Pega no exemplo do Gohan, ele teria uma vida que não estaria alinhado com ele se ele tivesse que lutar o tempo inteiro. Assim também como ele teria uma vida de arrependimentos se apenas estudasse e ignorasse os perigos do mundo, que ele tinha total capacidade de enfrentar. Nas duas situações, a conta não fecha. Porque para ser humano, você precisa se aceitar. E para ser um herói, você precisa se sacrificar. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.